Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Essa é a terceira devocional dessa semana e nós estamos refletindo da igreja dos nossos sonhos. Nós estamos falando um pouco da igreja de Tessalônica como modelo da nossa caminhada enquanto igreja. E, no primeiro lugar, nós vimos que aquela igreja era uma igreja com fé operante e, segundo o texto, era uma igreja com amor abnegado. Em terceiro lugar, era uma igreja que tinha uma firme esperança. Eu vou ler novamente, queridos, o verso 3 e também outros versículos, como o versículo de número 10. O texto diz, então, lá no verso 3: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 10 diz: e para aguardardes o céu, o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, em terceiro lugar, eu quero falar que essa igreja era uma igreja que tinha uma firme esperança. Bem, a esperança, queridos, é um outro dom de Deus que está na galeria dos mais excelentes dons. 1 Coríntios, capítulo 13, verso de número 13. Bem, a esperança do porvir é o que sustenta o cristão nesse mundo tão difícil que nós estamos vivendo. Bem, é a esperança cristã de que Cristo voltará, é que anima a igreja a continuar caminhando. A igreja dos Tessalonicenses tinha uma esperança segura, firme, porque a esperança daquela igreja estava voltada no Senhor Jesus Cristo e não nesta vida, e não nas bênçãos que nós podemos adquirir nesta vida. Eles tinham expectativa da volta de Cristo e eles confiavam nas suas promessas, que é uma característica marcante do povo de Deus. Bem, nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo e como igreja cristã independente de Jataí, termos também uma esperança firme de que, apesar dos tempos de dificuldade que nós estamos passando, a palavra de Deus nos promete a esperança do céu, e a nossa vida não se resume apenas a esta, mas nós teremos uma vida plena diante de Deus ao lado do nosso Senhor. Dessa forma, querido, a fé operante, o amor abnegado, a esperança firme, ou melhor, são marcas de uma igreja modelo. E Paulo aqui está enfatizando que essas são virtudes que vêm de Deus. Então eu e você somos desafiados a continuarmos a caminhada da nossa igreja. Uma igreja que tem uma fé operante, uma igreja que valoriza o ser humano, uma igreja que demonstra o envolvimento com as transformações que a fé em Cristo pode causar, uma igreja que ame com amor abnegado, uma igreja que ame os irmãos da comunidade, mas também que ame os necessitados, aqueles que carecem do amor de Deus, uma igreja que ame sem distinção, uma igreja que está firme na esperança da vinda de Cristo, uma igreja que entende que os dilemas e as contradições da vida não podem tirar os nossos olhos da eternidade. E aí eu quero destacar então o quarto exemplo, que essa igreja era um modelo, segundo o verso de número 6, essa igreja imitava o exemplo de Cristo. Essa igreja imitava o exemplo de Cristo. Verso 6 diz: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Queridos, os cristãos de Tessalônica não apenas receberam a mensagem de Deus e o mensageiro, mas se tornaram praticantes dessa verdade, imitaram o exemplo do seu mestre. É preciso entender então que aqueles que imitam a Cristo tornam-se modelo da caminhada da fé. Quem não é imitador de Cristo não pode se tornar então um modelo da caminhada. Assim como Paulo afirma que os irmãos e as irmãs de Tessalônica estavam se tornando imitadores de Jesus, porque eles estavam se tornando um modelo exatamente por se tornarem pessoas que imitavam a Cristo e o seu evangelho. Nós aqui da IPI de Jataí devemos prosseguir na busca de imitarmos os passos de Cristo. Nós precisamos continuar essa caminhada olhando para os heróis da nossa fé registrados no texto de Hebreus. Nós precisamos continuar imitando o exemplo de Cristo e lembrar de homens marcantes na história dessa igreja,
como o pastor Ceciliano Ellis, que começou a história dessa igreja, esse pastor que veio a cavalo de Anápolis, mais ou menos 14 dias de estrada, mostrando um exemplo de entrega total ao anúncio do Evangelho. Nós precisamos continuar imitando o exemplo de Cristo e de tantos homens e mulheres que imitaram os passos de Cristo. Somos, queridos, queridas, desafiados a imitarmos a Jesus Cristo em nossa vida. Concluindo, a igreja de Tessalônica seguiu os conselhos do apóstolo Paulo e cumpriu o seu chamado de fazer a diferença onde ela estava. É essa igreja que eu sonho, essa igreja que eu espero que sejamos. Dessa forma, eu preciso pedir a sua ajuda para que nós possamos construir junto essa igreja com uma fé operosa, com amor abnegado, uma igreja firme na esperança de Cristo e uma igreja que imita a Cristo, o nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos ajude, que Deus possa nos usar e que Deus receba a nossa gratidão pelos 82 anos de fundação da nossa igreja, os Vínculos do Calvário. Fiquem na paz.